Então eu vou fazer uma intervenção direta na DRFA, Delegacia de Roubo e Furto de Automóveis. Quem está falando para você é alguém que conhece segurança a fundo. Eu não estou falando bobagem. Eu não estou dando uma aqui, desculpa, de Eduardo Paes que vai aprender segurança em Las Vegas. Eu vou retomar todos os territórios do Comando Vermelho, do 3º Comando e das milícias. Muito simples. Vai ocupar as comunidades? Vou te explicar primeiro. Vamos lá, vamos mergulhar então um pouco nas propostas, falando sobre o principal tema que não pode deixar de ser segurança pública. Garotinho, você anunciou, junto com a sua candidatura, Coronel Venâncio Moura, como seu vice, que Sim. Foi comandante do BOP, é conhecido por ser, digamos, policial linha dura, de enfrentamento. Isso quer dizer que, se eleito, sua política de segurança será de enfrentamento? Olha, nós temos um programa amplo de segurança pública. As pessoas, às vezes, eu vejo aí, principalmente o Eduardo Paes falando muita bobagem, sobre assim, vamos acabar com a violência. Ninguém acaba com violência. Nós temos que combater a criminalidade. Criminalidade é a palavra correta. Por quê? Roubo de carro é um tipo de crime. Você tem que ter uma política específica para combater aquele crime. Roubo de carga é outro tipo de crime. Tráfico de drogas é outro tipo de crime. Então, o que eu tenho é um programa estruturado para combater a maioria dos crimes que afetam o nosso Estado. Por exemplo, roubo de carga. São 8 caminhões roubados todos os dias no Rio. Você vê alguém vendendo geladeira no meio da rua? Fogão? Quem é que rouba essa carga? A gente sabe. Quem compra essa carga roubada? Todo mundo sabe. Por que não prende? Eu sei. Quem compra? Eu sei. A polícia sabe. São empresários. São empresas importantes. O que falta é coragem. Eu te pergunto, são 185 mil carros roubados e furtados no ano passado, segundo o ISP, Instituto de Segurança Pública. Olha, isso é uma escala industrial. É uma loucura. Como é que funciona o roubo de carro? Seu carro foi roubado, Maria, aí você vai na delegacia da parte. Enquanto você está dando parte, seu carro está sendo levado para dentro de uma comunidade. Está sendo guardado lá. Aí quando você dá a entrada no seguro, o delegado entra em contato com a seguradora. A seguradora chama o cara aí que nós vamos devolver o carro a ele. Aí o bandido é acionado, leva o carro e o carro é devolvido. Ao invés da seguradora pagar 70, 80 mil de seguro a você, ela paga R$ 3.500 ao policial. Ele fica com 2.500 e dá 1.000 ao bandido que guardou o carro para ele. Um policial ganha, em média, líquido. Não estou falando delegado, estou falando... Policial militar, PM? Não. Estou falando civil, mas não é o delegado. É o inspetor. Inspetor, comissário, né? R$ 2.500. Se ele recuperar um carro por dia, em 30 dias dá R$ 75 mil. A seguradora deixa de pagar 90, 100 mil para gastar R$ 3.500. Então, há um conluio entre o mal policial, a seguradora E o crime. e o crime. Todo mundo sabe. Por que não tomam providência? Porque falta coragem. O Júlio Avelar, que era o presidente da FENASEG, quando eu revelei isso num podcast, ele entrou com processo contra mim, tentando me intimidar. Eu falei para o meu advogado, diz para ele que eu vou provar em juízo. Ele desistiu. O presidente da Federação Nacional das Seguradoras ficou com medo de eu provar em juízo que eles corrompem a polícia. Então eu vou fazer uma intervenção direta na DRFA, Delegacia de Roubo e Furto de Automóveis. Quem está falando para você e para todo mundo que está assistindo é alguém que conhece segurança a fundo. Eu não estou falando bobagem. Eu não estou dando uma aqui, desculpa, de Eduardo Paes que vai aprender segurança em Las Vegas. Até porque, se alguém quer aprender alguma coisa de segurança no Rio, vai a Israel.
Porque o Rio de Janeiro vive sob o terrorismo. O que se pratica no Rio, fuzil no meio do dia, drone jogando bomba. Isso não é polícia comum. Isso não pode ser feito assim. Eu vou retomar todos os territórios do Comando Vermelho, do Terceiro Comando e das milícias. Muito simples. Vai ocupar as comunidades? Vou te explicar primeiro, né? Eu vou criar o BOP 2.0. E, garotinho, o que é isso? É o Batalhão de Operações Especiais, um grande batalhão, provavelmente com efetivo de 5, 6 mil homens. Nós vamos ocupar uma área. Nós entramos e ficamos durante um período. 3, 4 meses. Junto vai ocupar a Polícia Civil, investigando quem é traficante, quem está guardando armas. Em 3 meses, eu levanto tudo, retomo a área e deixo livre. Prende todo mundo, aí depois sai. Mas como garantir que isso não vai virar uma nova UPP? Não. A gente teve o período de ocupação e Porque depois ficou pior do que era. Você falou bem. Isso era uma ocupação combinada com tráfico. Você avisava antes para não ter... Avisava antes, né? Enfim, tinha aquela palhaçada de hasteamento, hino. Aqui não. Ninguém sabe quem é. De repente chegam 500 homens, pá! Agora vai ter a justificativa na época de avisar antes era evitar o tiroteio, o confronto, que a gente sabe que acontece também Vai ter eventualmente. confronto nenhum, querida. Porque olha só. Como não, nós você vamos chegar criar... ocupando uma favela Não, olha só. Por que isso aí ocorre? Porque há vazamento. E eu vou criar a corregedoria externa. Porque, olha, juiz não pune juiz. Pune. Político não pune político. Pune. Policial não pune policial. Então, a corregedoria tem que ser externa. Para a gente fazer o que tem que ser feito. Limpar a polícia também. Vamos dizer que entre policiais, civis, militares, nós temos 10% que não presta. Mas 10% de 70 mil são 7 mil envolvidos com milícia, dando informação para tráfico. Então, nós vamos dar uma geral. E aí sim, junto com programas sociais. Essa ocupação, esses 3, 4 meses que a polícia vai estar lá dentro, não vão fazer aquilo que o Eduardo Paes, como prefeito, não fez, e o Sérgio Cabral, como governador, não cobrou dele como devia cobrar. Eu criei 64 programas sociais. Nós vamos invadir, isso sim, vai ter uma invasão de programa social. Junto. Porque aí Com que dinheiro? O Estado está quebrado. Ih, quebrado nada. Agora com o Propag, o Estado está com dinheiro. E mais. Olha, vou dizer uma coisa para você. Quanto você acha que o Estado deixou de arrecadar ano passado só de incentivo fiscal? Mais ou menos aí. 24 bi. De incentivo fiscal. O orçamento de 100 e poucos bi, 20% de incentivo fiscal. Tudo bem, tem empresa que precisa de incentivo fiscal. Agora, por exemplo, você acha correto dar 120 anos de incentivo fiscal para a cervejaria Petrópolis produzir Itaipava? É justo dar incentivo fiscal para a Ambev? Ah, peraí. Mas se você vai tirar isso? Não, eu vou reduzir 50% o incentivo fiscal na média. Não corre risco de afugentar qualquer investimento no Rio, que já está difícil? Você acha que a Ambev vai tirar a fábrica dela do Rio, né? Você acha que a Itaipava vai tirar a fábrica dela do Rio? Não vai tirar nada. Entendeu? Quem tiraria são os pequenos. Esses é que precisam de incentivo. Esses sim. Né? E empresas de tecnologia. Empresas que gerem bastante emprego, como o setor naval, onde eu gerei 70 mil empregos da outra vez, abrindo os estaleiros. Né? Ou, por exemplo, o setor automotivo. Poxa, quando eu assumi, o Rio não produzia um automóvel. Hoje, produz a mesma quantidade de automóveis que São Paulo, o ABC paulista. São Paulo não, o ABC produz a mesma quantidade de carro que o Rio de Janeiro produz. Então, eu estou pronto para ser governador. A diferença é que tem outros candidatos aí, e eles vão precisar primeiro aprender sobre o Estado. Outro dia, o Eduardo Paes foi numa cidade, aí eu queria cumprimentar a este povo carinhoso de Paulo de Frontin. Aí o cara, é Fronten.
Aí falou, o nome dele é Paulo de Fronten. Inclusive, o ex-prefeito Joanaldo. O cara é Joaldo. Ele não conhece o Estado. Ele conhece o Rio de Janeiro aqui. Entendeu? A cidade do Rio, que é importante, que é decisiva, mas não é só ela. E não elege governador? Hã? E não elege governador? Não, pode eleger. Sozinha. Pode eleger. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos de um governador que governe para 92 municípios. Entenda dos assuntos minimamente. Gente, eu vou ficar quieto, porque depois dizem que eu falo demais. É porque eu sou observador. A gente, como jornalista, né, e como político, passa a observador. Mas, aqui para nós, né, o Eduardo Paes, como candidato a governador, é uma piada, né? Por quê? Gente, qual é o preparo que o Eduardo Paes tem, minimamente, para tratar dos 3 temas mais importantes? Segurança, ele não entende nada. 0. Ele não conseguiu armar a guarda dele. Depois que ele teve que pedir autorização, porque ele contratou uma empresa privada e esqueceu de pedir autorização à Polícia Federal. Ele não entende nada de segurança. Esse é o primeiro ponto mais importante. O segundo ponto mais importante, saúde. Você sabe o que é CISREG? Isso é uma desgraça. As pessoas ficam esperando 1 ano para fazer uma cirurgia de hérnia. 1 ano para fazer um exame. Eu vou acabar com isso. Eu vou criar a tabela única do Rio, complementando o Sistema Único de Saúde. Vou pegar a rede privada e nós vamos operar todo mundo. E o hospital vai funcionar à noite, porque um monte de gente precisa ser operado, não é operado, porque não tem vaga durante o dia. Aí à noite o médico está desocupado e o UTI, ou o centro cirúrgico, está desocupado. Lá em São Paulo, o Dória fez isso com o Corujão, foi um sucesso total. Reduziu, praticamente, acabou com as filas. Então o Eduardo não entende nada de segurança. Ele entende pior ainda de saúde. Ele entregou a saúde na mão de um rapaz aí que só quer fazer política. E o terceiro ponto, ele não entende a lógica da administração pública estadual. Ele é prefeito. Prefeito é diferente de ser governador. A visão de um prefeito é uma visão limitada ao seu espaço territorial. Políticas públicas estaduais envolvem outro tipo de visão. Vou dar um exemplo aqui. O Rio de Janeiro, a cidade, né? Ela tem uma pequena área agrícola, ali na zona oeste. Já o interior do estado tem uma grande área agrícola. Qual é a política da agricultura de Eduardo Paes? Outro dia eu vi ele tirando leite de uma vaca no interior para fazer marketing. Dudu, para com isso, cara. Para com isso. Ah, mas então o que vai fazer com a produção de leite? Eu criei um programinha, quando eu era governador, chamado Leitinho Feliz. Mandei todas as cooperativas ensacarem o leitinho com sabor de chocolate e morango e dava na merenda para as crianças. Sabe o que aconteceu? Dobrou a produção de leite do estado. Porque tinha a garantia de que o produtor ia produzir e o estado ia comprar. Então, o Eduardo Paes é um cara limitado. Se ele acha que ele vai resolver o problema, como ele resolve aqui no Rio, o povo está revoltado. Aí vem uma manifestação e tal, Shakira. Aí o povo se acalma. Aí o povo se revolta de novo porque não tem remédio, porque não tem médico. Madonna. Aí o povo se acalma. Aí o povo se rebela porque subiu o IPTU, aumentou a taxa de iluminação pública 200%. Aí ele traz quem? Lady Gaga. Aí depois veio o Carnaval, o Réveillon, primeiro o Réveillon, depois o Carnaval. No estado nem assim não. Sou contra a festa, não vou fazer festa. Mas, vamos lá, juízo. A gente só gasta com festa depois que tem comida na mesa, depois que tem segurança, depois que tem saúde. Para a gente fechar, temos pouco tempo restante, não dá para deixar de perguntar transporte, metrô. É possível fazer expansão? É, e nós faremos. Aliás, lamentável que o governador Cláudio Castro, com 6 anos, não tenha feito nenhuma estação. Eu entreguei 2, eu e Rosinha.
entregamos Siqueira Campos e Cantagalo, né? E deixamos pronto o financiamento assinado para a linha 4 do metrô, né? Que é Ipanema. Estava pronto. Mas o grande trabalho que eu preparei, surpresa, vai ser a linha 3. Porque eu vou fazer de um jeito que está todo mundo pensando que eu vou fazer um túnel embaixo da Baía de Guanabara. Eu não vou fazer nada disso. Quem tem um espelho d'água maravilhoso daquilo, eu bolei um projeto chamado Metrô Aquático, que vai ser um sucesso total. Como é que é isso? Ah, minha filha, aí você espera que eu vou mostrar tudo. Que aqui no rádio não dá para mostrar. Mas vai o quê? Tudo. Até São Gonçalo, é isso? Tudo. Olha, a Baía de Guanabara dá para você ter mais de 70 linhas de metrô. Metrô, você diz o quê? São barcas? Mas é barca, mas um tipo de barca. Que não é como a que tem hoje. Não, tá doido. Nós não temos barca. Nós temos, sei lá o que chama aquilo, porque é um cata-gente. Que tá acostado, né? Barcas modernas, super rápidas, não poluem. Muito mais barato. Não tem custo de ter que construir trilho, cavar buraco. Dá para levar para Magé, dá para levar para Ilha, dá para levar... Ó, são 70 linhas que vão beneficiar todos os municípios que têm interseção com a Baía de Guanabara. Todos. Tempo super Os histórico. caras ficam falando, vamos levar metrô para Baixada. Sabe quanto custa? Não sabe. Você sabe? Não, desse jeito que eu estou fazendo, custa 25 vezes mais barato. E dá para levar para Caxias. Todo lugar que tiver interseção com a Bahia, dá para chegar o metrô sobre a Bahia na cidade.